Tô de volta aqui para continuar conversando com você sobre opções. Se você não viu o primeiro vídeo dessa sequência, dá uma olhadinha lá no nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu joinha. E eu quero começar esse novo bate-papo aqui falando com você a beleza de negociar opções. O que é legal de opções é que as opções elas fazem o papel de um seguro. Por quê? É uma operação totalmente assimétrica o resultado dela. A opção, que nem a gente falou no outro vídeo, de compra, é uma opção que você só vai exercer se lá no vencimento o preço da ação estiver acima do strike, do preço de exercício. E se estiver abaixo do preço de exercício, você não exerce e por isso você paga uma quantia para ter esse direito, que é o tal do prêmio. Então o que é legal das opções é que no limite a sua perda ela é limitada, enquanto que o seu ganho ele é ilimitado. Você pode dar um porradão e se der tudo errado, você só perde o prêmio. Por isso que as opções elas são um seguro. Se você já tem, por exemplo, uma posição num papel e quer montar esse seguro, você compra opções de venda. Quando você faz isso, é a mesma coisa. Você vai exercer a sua opção de venda se lá no vencimento o papel estiver abaixo do preço de exercício. E aí você só vai perder até o seu preço de exercício. Tudo que o papel cair depois disso, você não vai sofrer prejuízo. E aí você paga um prêmio por isso. É uma operação de seguro e que nem as seguradoras fazem. Se você parar para pensar, é muito parecido com o seguro de carro. Você tem lá a franquia do seguro, que é o prêmio que você paga se tiver um sinistro. E aí, com essa franquia, você vai estar defendido para a perda que for. Se você der uma perda total no seu carro e o seu prejuízo for o valor de um carro, você só vai perder o valor ali daquele prêmio que você pagou, que é, na verdade, o somatório do prêmio que você paga lá quando você faz o seguro, mais o valor da franquia. A opção é legal por causa disso, porque ela te gera uma bruta simetria na operação. Só que, por outro lado, você também sabe que seguradora é um business muito rentável, né? Você vê aí Porto Seguro, Sul América, lá o Buffett comprou uma seguradora. Por quê? Quando o cara consegue precificar bem esse risco do sinistro, ou quando o cara consegue precificar bem qual que vai ser o valor lá na frente da ação, ele consegue te vender essa opção por um preço maior do que ela vale. E com isso o cara vai acumulando resultado. Então, lançar opção também é uma operação bastante vantajosa. E aí toda a mágica de você ganhar dinheiro com essas opções está justamente nessa previsão do preço lá na frente, que a gente conversou no outro vídeo, que a galera lá do Black-Scholes, eu vou fazer um parênteses aqui, não é Black-Scholes que nem a galera fala, é Black-Scholes. Esse E aí é a invenção nossa, Tupiniquim, não tem nada disso. Mas a galera do Black-Scholes usou um modelo de previsão do preço da ação lá na frente que considera que as ações têm movimentos aleatórios com distribuição de probabilidade normal. E aí tem um problema. Quando você compara a realidade do movimento das ações, as ações não têm essa distribuição de probabilidade. O retorno delas, ele tem o que chama-se de cauda longa, que quer dizer que a probabilidade de retornos extremos, ou seja, de um papel cair 15% ou subir 15%, ela é maior do que a distribuição normal prevê. Então, o modelo Black-Scholes, ele nasce com esse defeito, que tem uma correção natural do mercado, que eu vou te explicar. Só que para evitar isso, as pessoas usam outros modelos de precificação de ações, como, por exemplo, os modelos que fazem com que esses saltos aconteçam no meio do caminho, modelos que modelam o desvio padrão da ação, a volatilidade, com uma volatilidade que varia ao longo do tempo, que se assemelham muito mais ao comportamento real de uma ação. Só que o Black-Scholes tem uma coisa muito bonita, que é a simplicidade dele. E dessa simplicidade você consegue derivar muitas informações relativas à opção, que são a tal das gregas. Ah, as gregas. Vamos falar sobre elas. Chega aí. Intuitivamente, você sabe que se a ação sobe, a opção se valoriza. Se a ação cai, a opção se desvaloriza. E você sabe também que se a ação estiver parada ali em cima do strike, do teu preço de exercício, e o papel ficar parado, a sua opção vai perdendo valor com o tempo. Isso tudo é explicado pelo modelo de Black-Scholes. E para você entender como é que é cada uma dessas exposições, você tem que fazer as derivadas que dão origem às gregas. A primeira derivada mais famosa de todas, derivada matemática mesmo, aquela lá que você aprendeu aí se você fez algum curso na área de exatas na faculdade. A primeira grega mais famosa de todas é o delta, que é a derivada do modelo Black-Scholes em relação ao preço do ativo objeto. O que isso quer dizer? É quanto que a opção varia, quanto que muda o valor da opção para cada variação no preço da ação. Então, o delta
delta é exatamente quantos centavos a ação ganha ou perde a cada R$1 que o preço da ação muda. Então, você está comprando uma opção cujo delta é 30, significa que se a ação valorizar R$1, o preço da opção vai valorizar 30 centavos. Se a opção tem delta 70, significa que vai valorizar 70 centavos. Agora, esse delta, ele não é linear. Isso é uma coisa curiosa. Ele vai mudando ao longo do tempo. Quando o ativo objeto vai chegando mais perto do preço de exercício, o delta vira meio. Quando o ativo objeto vai entrando para dentro do preço de exercício, quer dizer, a ação vai ficando mais cara do que o preço de exercício, o comportamento da opção converge para o comportamento da ação. Ou seja, esse delta vai para 1. E quando a opção o papel está muito longe do preço de exercício, vamos dizer, a Petrobras está R$23, o preço de exercício é R$28, as oscilações na ação quase não afetam o preço da opção, porque está muito longe. Então o delta vai tendendo a zero. Essa variação do delta é a segunda famosa grega, o gama. O gama é a derivada segunda do modelo Black-Scholes em relação ao preço do ativo objeto. Então o gama te diz quanto que varia o delta. Eu gosto de olhar o gama para cada 1% de variação no papel. Então se eu sei, por exemplo, que o meu gama é 10%, significa que a cada 1% de variação no papel, o meu delta aumenta em 10%. Essa é a forma como a gente olha o gama. Agora, que nem você sabe, se a ação ficar parada e a opção estiver lá parada também, ela vai perdendo dinheiro ao longo do tempo, vai passando os dias e ela vai convergindo ali para zero. Principalmente se, óbvio, se a preço do ativo objeto tiver aí abaixo do preço de exercício, né? Porque lá no vencimento vale zero, só que pela incerteza de exercer ou não antes, ela tem um prêmio. Essa perda de valor ao longo do tempo é o famoso θ da opção, que é a derivada do modelo Black-Scholes em relação ao tempo. Então, quanto maior é o θ da opção, mais rápida essa opção vai minguar, vai para zero. Quanto menor for o θ, menos ela mingua. Então, se a opção está próxima do vencimento e ela está longe do preço do strike, esse θ é muito grande. Se ela está ali, delta 40, delta 30. Se ela está longe do vencimento, como ainda tem muito tempo para saber se essa ação vai ser exercida ou não, esse θ ele é menor. Mas o θ é, como dizia um chefe meu, é o taxímetro do táxi parado. You jumped in the right cab today. I don't usually stop for white guys. My way of balancing the universe. Buckle up for safety, mother... É isso que atrapalha qualquer operação com opções. E é aí que vem o principal ganho da seguradora. E por último, e tão importante quanto que o preço de uma opção é sensível à variação do desvio padrão da ação que está lá no modelo, que a gente falou bastante no outro vídeo, a tal da volatilidade implícita. Essa aí é a famosa Vega, não é de Las Vegas, é o Vega de variação da volatilidade. Então o Vega é quanto que a sua opção ganha ou perde de valor para a variação de uma unidade no desvio padrão. Se o desvio padrão no modelo é 25 e vai parar em 30% porque o mercado passou a atribuir um maior risco àquele papel, ou o mercado passou a acreditar que aquele papel vai chacoalhar mais até o vencimento, isso é muito comum quando a bolsa começa a cair. Quando a bolsa começa a cair, geralmente a volatilidade implícita dos papéis sobe. Se sua volatilidade implícita saiu de 25 para 30, a sua opção vai ter uma valorização. Esses centavos que a opção valoriza é o Vega aí, e para você saber o Vega para 1%, você tem que, óbvio, dividir aí pelos 5% de variação. Tem duas formas de você operar as opções. A primeira forma é a forma direcional, é apostar numa direção. E a outra forma é uma forma não direcional, que é operar a tal da volatilidade implícita. Por causa do delta, do gama e do θ, quando você investe através de opções, você está não só apostando na direção, mas também na velocidade que esse papel vai se mexer. Se o papel não se mexer rápido o suficiente, a sua operação vai morrer por causa do θ. Você vai pagar o θ todo da operação e não vai conseguir exercer o papel. Por outro lado, se o papel andar rápido o suficiente, o teu ganho com delta e com gama vai ser tão grande que vai compensar em várias vezes o θ que você pagou por essa opção. Só que tem algumas formas de você mitigar esse θ, esse custo da opção no tempo, que são fazendo operações casadas, os famosos spreads. Então, começando pelas operações direcionais, existem basicamente 4 operações direcionais com opções que as pessoas costumam fazer. A primeira, que é a que a gente gosta mais de fazer aqui, é a direcional sem nada. É comprar uma call se você acha que o papel vai subir, comprar uma put se você acha que o papel vai cair. A nossa forma de fazer essas operações é não comprar opções com delta baixo. Geralmente as pessoas curtem comprar com delta 20, com delta 30, porque uma vez que a ação vai na direção, esse delta 30 vira 100 e a posição multiplica por 3. Quer dizer, a opção valoriza muito, né? É uma opção baratinha que fica bastante cara. Só que o que acontece várias vezes nesse tipo de operação é que a opção para ali no delta 50, quer dizer, o strike
o papel para ali perto do strike, a opção perde o valor no tempo e você acerta a direção, mas não leva. Então a nossa forma de operar essa operação direcional é comprar opções com delta em torno de 60, 65. Porque assim que o papel começa a andar na direção, o delta da opção tende a 1, você para de pagar a teta e a opção passa a se comportar que nem papel. Mas essa é uma operação, a mais simples de toda. Comprar a opção que é uma aposta na velocidade. Agora, se você quer comprar uma opção, mas você não tem muita certeza na velocidade, ou você está achando essa opção cara, uma operação muito comum são os spreads. O call spread e o put spread, que também é chamado de bull spread e bear spread. Nessa operação, você compra uma opção e vende uma opção de strike superior. Então, um call spread de Petrobras, por exemplo, seria comprar opção de compra de Petrobras a R$26 e vender opção de compra de Petrobras a R$28. O seu ganho nessa operação ele é limitado a R$2. Só que como você está vendendo uma opção em cima, essa opção também perde valor ao longo do tempo. Então você diminui um pouco o efeito do teta na sua operação. Essa é uma operação indicada quando as opções estão caras, ou seja, quando a volatilidade implícita lá está alta, porque justamente as opções de volatilidade implícita mais alta têm um teta mais alto também. A gente costuma montar essa operação quando a gente acha que vai nessa direção, só que a gente não tem tanta confiança na velocidade ou a gente acha que a opção está cara. Uma outra operação muito comum direcional também é o tal do fence, que na verdade é uma combinação de um spread desse, só que para baratear esse spread, a pessoa vende uma opção para baixo dentro do dinheiro. No caso de um fence feito por um bull spread, você vai pegar e vai comprar um bull spread, vamos supor de Petrobras 26, 28, e para não pagar esse prêmio de ter esse bull spread, você vende uma call 23, 22, 21, vende uma call para baixo. Essa operação é uma operação que barateia o bull spread, só que a gente não gosta muito dela pelo seguinte, é uma operação com ganho limitado e perda ilimitada. Se o papel cair, você vai estar exposto naquela opção que você vendeu. Se o papel subir, você vai ganhar dinheiro mais limitado àqueles R$2 da operação. Mas é uma operação muito comum por aí, que as pessoas gostam bastante de fazer. E a última operação direcional que tem são os ratios. E aí as razões. E aí a criatividade flui solta. Uma operação que eu gostava de fazer às vezes é vender uma call no dinheiro ali, delta 50, e comprar duas calls delta 25. Essa operação ela nasce balanceada, né? Porque você vende uma call delta 50, você fica exposto àquela venda de 50. Como você compra duas calls de 25, você está neutralizando essa venda. Quando o papel acelera e ganha, é como se você tivesse comprado numa call. Essa é uma operação legal quando você tem bastante convicção que o papel vai subir, só que tem sempre o perigo do papel andar um pouquinho e você cair ali no vale. E aí a criatividade flui solta. Tem gente que gosta de vender uma, comprar 3 e vender uma mais para cima. Tem gente que gosta de vender uma e comprar 4 lá longe, com um delta bem mais baixo. São os ratios, e aí cada um fica com uma característica diferente. O outro tipo de operação com opção que tem são as operações não direcionais, que são o seguinte, você não vai fazer uma aposta na direção do papel. Você só vai fazer uma aposta na tal da volatilidade implícita. A sua aposta é que aquela volatilidade considerada lá no modelo Black-Scholes está errada. Por um lado, seja para mais ou seja para menos. Ou seja, você vai apostar que o papel vai oscilar mais ou menos até o vencimento do que aquele número lá que está dentro do modelo de volatilidade implícita. As operações não direcionais de volatilidade mais comuns que tem são a Butterfly, o Condor e o Straddle. Butterfly é uma operação que você compra uma call, vende duas calls e compra outro call também com diferenças de preço similares. Então, por exemplo, uma Butterfly de Petrobras seria comprar uma call 26, vender duas calls 28 e comprar uma call 30. Quando você faz essa operação, você está apostando que o papel vai ficar oscilando entre 26 e 30 e se parar em 28, lá no vencimento, você vai ter um ganho máximo. Você também pode fazer o contrário disso, que chama vender uma Butterfly, que é exatamente a operação contrária, apostando que o papel vai oscilar para algum dos lados, saindo desse range, e você vai ganhar ali esse valor do prêmio que você recebe. Uma outra operação comum que a galera faz é o tal do Condor. Como dizia um chefe meu, com esse nome é porque a operação é dolorida, né? Nossa, cacete de agulha. Toda operação de venda de volatilidade é meio dolorida mesmo, porque você tem que ficar fazendo alguns ajustes e tal que acabam te causando prejuízo ao longo do caminho. Mas o Condor é exatamente igual a uma Butterfly, na qual você, ao invés de vender duas opções do mesmo strike, lá na parte de cima, você vende opções de strike diferentes. Então, um Condor de Petrobras, por exemplo, seria comprar uma call 26, vender uma call 28, vender uma call 30 e comprar uma call 32. Ela tem a mesma característica da borboleta, do Butterfly. Você está apostando que o papel vai ficar ali dentro daquele intervalo. Só que nesse tipo de operação, você deixa o intervalo maior. Repara que é sempre uma aposta de que o papel vai oscilar dentro de uma gama de preço, e não que ele vai subir ou que ele vai cair. O que as pessoas costumam
costumam fazer, e aí que vem a parte dolorida da operação, é quando o papel começa a ir muito para uma das pontas da operação, ela desmonta e remonta essa operação com um strike mais acima. Então, por exemplo, o cara montou esse condor de Petrobras com a Petrobras a R$28. Ela foi para 32, ele desmonta esse condor e monta um novo condor, 28, 30, 32, 34, ou 30, 32, 34, 36. E aí ela assume um prejuízo, mas ela passa a ter uma nova operação com potencial de ganhar muito mais que aquele prejuízo e muito mais que a operação anterior. Então, essa é uma outra forma de você vender a volatilidade ou comprar a volatilidade. E por último, a forma mais legal, mais raivosa, mais doida de você operar a volatilidade, que foi que a gente mencionou no vídeo lá das opções de venda coberta, o covered call, se você não viu, tá aqui o link aqui em cima, é o tal do straddle. O straddle é simplesmente vender uma call e uma put do mesmo strike. E ela fica com essa cara de pirâmide, que é uma borboleta sem as pernas. Essa é uma operação cujo ganho potencial é muito maior do que a da borboleta. Só que, por outro lado, as perdas, tanto para um lado quanto para o outro, são indeterminadas, infinitas. Então é uma operação muito perigosa, principalmente pelo risco de gap, que é o risco de abertura. Então você monta lá um straddle, vamos supor, de Petrobras. Você vendeu uma call 26 e você vendeu uma put 26. Se a Petrobras ficar em 26, ótimo. Só que se um dia, por acaso, a Petrobras amanhecer a R$30, você já amanhece lá tomando um prejuízo muito grande. Então, essa operação é uma operação que tem um ganho potencial muito alto na venda de volatilidade, só que ela é uma operação mais arriscada. E o que é mais legal nessas operações de venda de volatilidade é que quando você compõe as opções, você vê que a sua grande exposição, a grega que te gera a maior exposição é o tal do Vega. Então, quando você faz o straddle, que nem eu falei, se a volatilidade implícita cai, você tem um ganho imediato, você está vendido no Vega. Se a volatilidade implícita sobe, você tem uma perda, porque você está short no Vega. Essas são as principais estratégias, e todas essas estratégias você deve olhar elas à luz das gregas. Então você deve somar lá as suas opções e ver qual que é o seu delta para entender qual que é a sua exposição, qual que é o seu gama, qual que é o seu Vega e qual que é o seu teta. Beleza? Gostou do vídeo? Deu para dar uma clareada nas opções? Deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário e vamos conversar mais sobre isso. Valeu, aquele abraço.